E eu vou orar para que os amados irmãos recebam o perfeito entendimento. Pai, em tudo te dou graças. Louvado e exaltado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Nós estamos, Senhor, reunidos em tua presença, no nome de Jesus, porque está escrito que onde estiver 2, 3 ou mais, o Senhor estará. Assim nós cremos, assim também nós falamos, que o Senhor se faz presente, e o Senhor está presente, e o Senhor está em nós. Como eu creio, como está escrito, que o Senhor testifique através do teu Espírito, testificando o perfeito entendimento para aqueles que são escolhidos, eleitos e predestinados a receberem a graça e o apostolado para a glória de Deus, para que o meu trabalho não seja em vão. Já declaro que a palavra não voltará vazia, e isso para a glória de Deus. Declaro o perfeito entendimento na vida dos eleitos, em nome de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. Glória a Deus pela vida dos abençoados, pela vida dos eleitos. Glória a Deus. Os amados que ainda não compartilharam, compartilhe também aí esta live. Estamos ao vivo de Manaus, do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um ensino em graça, um estudo em graça do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus, nós já estamos 15 minutos já passando. Então, amados, o nosso tema é discipulado ou apostolado. Qual seguir? Então, amados, muito se vê hoje em dia sobre o discipulado. Pouco se vê falar no apostolado. Por que que eu falo isso? Porque nós fomos enganados pelo sistema religioso, de que a pessoa tem que aceitar Jesus e tem que ir fazer discípulo, e foi uma ordenança de Jesus. Então, amados, nós agora em graças somos um povo em graça, debaixo da graça, debaixo desse apostolado, em uma nova aliança. Então, amados, o que prevalece agora é o apostolado, uma nova aliança, a qual nós estamos em graça, e não mais o discipulado. E glória a Deus pela sua vida. Então hoje nós vamos ver essas diferenças, que o Espírito Santo testifique na sua vida. Então, amados, o discipulado, ele está fundamentado na lei, ou seja, ele é condicional, está fundamentado em ordenanças, em mandamentos, obras, coisas carnais. Diferente, amados, do apostolado, que está fundamentado em anunciar a graça de Deus, ou seja, uma aliança espiritual. Essa é a diferença, amados, da graça, a qual nós estamos hoje, e o apostolado, ele é uma forma de doutrina, para que a igreja receba o perfeito entendimento. Por isso que Jesus revelou a graça para o nosso apóstolo da graça, que é o apóstolo Paulo. Vamos ver, para que nós possamos entender, amado, para que você entenda, você precisa saber para que Jesus veio, Porque ele falou do ide, do fazer discípulos, nós iremos ler, mas antes nós iremos ler, antes de ler Marcos 16, nós iremos ler primeiro Gálatas 4 e 4. Ver o que o nosso apóstolo da graça falou sobre Jesus de Nazaré. Gálatas 4, 4.
Glória a Deus pela sua vida. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, amados, Jesus de Nazaré nasceu sob a lei. Então, ele veio para os judeus e ele nasceu judeu, amados, debaixo da lei. E ele veio cumprir a lei. Então, a graça, amados, ainda não vigorava nesse tempo. Então, o que vigorava ainda nesse tempo? Era a lei. Então, se Jesus nasceu debaixo da lei, os ensinamentos, as ordenanças, ainda estava valendo a lei. Agora sim, nós iremos para Marcos 16, o capítulo 16, o versículo 14 e o 15. Agora nós vamos para Marcos. Marcos 16, o 14 e o 15. Aqui fala que Jesus comissiona os discípulos, Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. Então vejam aqui no início, amados, que Jesus apareceu aos 11. 11 quem? Os 11 discípulos, que ele escolheu os 11 discípulos. Aqui Judas já havia morrido. Então vejam que aqui é uma comissão dos 11, que já não estava mais o Judas. O 15. E disse a quem, amados? Disse aos discípulos, aos 11 discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Então aqui, amados, Jesus falou do ide, mas esse ide não é para nós que estamos em graça, amados. Esse ide, ele foi para os judeus, debaixo da lei, debaixo ainda de uma condição carnal, condicional. E nós agora na graça, nós estamos debaixo da jurisdição de Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Então o ide por todo mundo, ele foi para os discípulos. E pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus falou aqui, ide e pregai o evangelho a toda criatura, amados, você precisa entender que o evangelho que vigorava ainda era o evangelho da circuncisão, ainda não era o evangelho da incircuncisão. Então fica claro que o discipulado, ele foi único, amados. Hoje em dia a gente vê aí as igrejas, o sistema religioso querendo que as pessoas sejam discípulas, Discípulo em primeiro lugar de Jesus e depois vai sendo umas gerações que tem até aí o M12, G12, esse tipo de coisa. Um vai gerando o outro e vai gerando o outro. Então nós não somos discípulos de Jesus. Jesus escolheu apenas 12 discípulos e por último ficaram 11. Então não queira cumprir ordenanças que foi para os discípulos na lei e não foi para nós, amados. Nós agora na graça estamos em uma nova aliança, não mais debaixo de ordenanças e mandamento. Então aqui o ide foi para os judeus e o evangelho que vigorava não era o evangelho da incircuncisão, era o da
da circuncisão que precisava circuncidar, ou seja, era condicional. Hoje, agora, na graça, é uma aliança espiritual, é uma aliança a qual você vive por fé. E antes era uma aliança carnal, onde teriam que cumprir ordenanças, mandamentos, né, preceitos, obras mortas. É por isso, amado, que o sistema religioso, ainda até hoje, está fazendo com que as ovelhas cometam, né, o erro de estarem fazendo discípulos, né? Tanto dizendo que é discípulos para Jesus e vão fazendo discípulos também. Ou seja, se eu ganhei uma pessoa para Jesus, que dizem que você ganhou, aí ela é seu discípulo. Aí ou você é discípulo de alguém. Na graça não tem, amados, essa paternidade, né? Na graça, nós somos um povo em graça. Nós somos um povo que vive por fé, crendo na obra consumada de Cristo. Não existe paternidade como os discípulos, amados. Nós somos filhos da livre e não da escrava. Glória a Deus. Então que fique claro, amados, que esse evangelho a toda criatura ainda era o evangelho que vigorava da lei e não foi para nós. Creio por fé que ficou claro para os amados irmãos. Então, vamos ver Romanos, um pouco da lei, vamos ver um pouco da graça, vamos ver, vamos concluir somente ler o 16, porque precisamos ler aqui ainda o 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui, só concluindo a questão do evangelho, a gente vê que é um evangelho condicional. Quem crê e for batizado será salvo. Então era um evangelho condicional. Esse era o evangelho condicional, amados, naquele tempo. Por isso que agora nós cremos e nós vivemos aquilo que nós cremos, já não é mais condicional. É esse o evangelho que Jesus falou para os discípulos. Agora vamos para o nosso apóstolo Paulo, que está em Romanos 6 e 3. Glória a Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui o apostolado, amados. Aqui é agora o apóstolo Paulo. Então, na lei, vocês podem ver a diferença, amados. O ID de Jesus, o Evangelho de Jesus de Nazaré, a comissão dos 12, que foi, naquela hora, ele estava falando com os 11, era, amados, condicional. Quem crê e for batizado será salvo. É condicional, ou seja, uma obra da carne, amados. Obras mortas. Enquanto que aqui, no apostolado, ele é espiritual. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, amados, nós cremos como está escrito, porque se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Então aqui é uma questão de crer, não é uma questão condicional, amados. Por isso que a graça, o verdadeiro apostolado, ele anuncia as boas novas, ele anuncia a graça de Deus, amados. É diferente do discipulado, amados. O discipulado ainda até hoje, quem crê e for batizado será salvo, né? Ainda até hoje continuam. O que precisa, amados, é você entender que mudou a lei, mudou a aliança, mudou o evangelho, mudou, agora não é mais o evangelho
de circuncisão, é de incircuncisão, que não precisa circuncidar, ou seja, não precisa de obras da lei, não precisa de obras mortas, não precisa cumprir ordenanças e nem mandamentos, amados. É só crer como está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Então agora nós entramos aqui no apostolado e vamos ler mais em Gálatas 2:16, mais um apostolado do nosso apóstolo Paulo. Gálatas 2:16. Glória a Deus. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então aqui, amados, fica claro que não existe, mais obras da lei na graça, amados. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Diferente quando o evangelho, da lei fala que se você for batizado, será salvo. Quem for batizado será salvo. É uma condição. Enquanto que o apostolado, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, crendo que a obra já foi feita por Jesus. Você não precisa fazer. Jesus já fez para que você não precise mais. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então nós somos justificados pela fé, amados, e não pelas obras da lei. Por quê? Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, o evangelho, as obras da lei, o evangelho de que você tem que se justificar, que você tem que se batizar, que você tem que cumprir as ordenanças, as obras mortas. Então, aqui o nosso apóstolo está falando que ninguém será justificado, amados. Então, é em vão, amados, é inútil querer se justificar pelas obras da lei. Ainda que em Gálatas 3, e o versículo é o 11. Paulo novamente confirmando, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então é evidente, é lógico, é racional que pela lei ninguém será justificado. Então, amados, todo e qualquer sacrifício, toda e qualquer ordenança não vai justificar, amados. Nós não estamos mais debaixo do discipulado de Jesus. Nós não ganhamos discípulos para Jesus e nem somos discípulos de Jesus. Nós não temos que ir ou fazer o ID de Jesus para anunciar esse evangelho que ele falou, porque o evangelho era o evangelho da circuncisão, ou seja, quem crê e for batizado será salvo. Então era o evangelho da circuncisão, amados, condicional. Aí você pode dizer, mas Jesus falou, está escrito. Sim, amados, ele falou, está escrito em uma antiga lei, em uma antiga aliança, e ele não mandou nós, gentios, ir fazer discípulos. Ele ordenou, comissionou, como está na palavra, os 11, que no momento
o Judas já não estava mais. Então, amados, que você entenda que agora na graça, a doutrina para nós reinarmos em vida, para você ter o perfeito entendimento, para você reinar em vida, é o apostolado, amados. Não mais o discipulado de Jesus de Nazaré, mas agora é o apostolado do apóstolo Paulo, que foi revelado para o nosso apóstolo da graça. Glória a Deus. Agora nós vamos ler Efésios. Efésios é o capítulo 4. Efésios 4, vamos ler o 11 até o 14. Então, amados, fica claro que se Jesus comissionou os discípulos, que foram 12, agora na graça, ele pôs na igreja também dons ministeriais, unção, né, na vida daqueles que foram escolhidos por ele. O 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, vejam que está no plural, amados, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então veja agora, amados, que o apostolado já não são discípulos, agora no apostolado são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 unções ministeriais. Já não é mais discípulos, já não é para mais discipular, amados. E o evangelho agora mudou e é agora anunciar a graça de Deus através do apostolado. Tendo em vista o aperfeiçoamento, ou seja, tendo em vista para, ou qual o objetivo, né? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, amados, esse aperfeiçoamento é aperfeiçoamento na mente, porque no Espírito nós estamos perfeitos. Glória. É no Espírito que você está perfeito. E no entendimento você precisa ser aperfeiçoado. Como? Você estava andando na contramão, crendo que era discípulo de Jesus, crendo que você tinha que receber, ganhar discípulos para Jesus, enquanto que na graça, amados, existem 5 unções ministeriais, são dons do Espírito Santo de Deus para edificar, para aperfeiçoar a sua vida, amados. Então, no 12 é o aperfeiçoamento, amados, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é o aperfeiçoamento para a edificação, ou seja, você vai sair edificado, amados, recebendo esse entendimento. O 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Por que, amados? A igreja de Cristo ainda não está tendo a unidade de fé. Uns creem que precisa se batizar, uns creem que precisa tomar a ceia, uns creem que precisa fazer sacrifícios. Então, ainda não estão no mesmo nível de fé, ainda são meninos, amados. Mas para que você cresça na graça e no conhecimento, você precisa receber esse ensino, esse apostolado, para a glória de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. E glória a Deus pela sua vida. Concluindo no 14,
Ou seja, qual o objetivo, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, amados, esse é o objetivo, para que você não seja um menino inconstante, ou seja, você ouve uma coisa e depois você ouve outra e você é levado pelo vento de doutrina. Quando você tem o perfeito entendimento, amados, você não escuta 5 minutos nenhum líder do sistema religioso anunciando o evangelho da circuncisão. Você já está blindado com a mente de Cristo, amados, e tendo o perfeito entendimento. E com isso, você é livre, é liberto do engano, amados. Mas você precisa estar sendo edificado, aperfeiçoado, caminhando, amados, nesse pleno conhecimento, estando debaixo da graça e debaixo do apostolado, amados. Seja um apóstolo, seja um pastor, seja um evangelista, seja um profeta, ou seja um mestre, né? Nós somos um ministério que nós pregamos a graça e também pregamos esse apostolado, amados. E glória a Deus que temos as 5 unções no ministério, né? Glória a Deus, temos o apóstolo, profeta, mestre, evangelista, né? Pastor. E glória a Deus pela vida dele e mestre, o apóstolo Marcos Gomes, amados. Temos os pastores dos ministérios MGAs em todo, alguns estados, né? Algumas cidades do Brasil. Glória a Deus. Abba Pai. Então vejam, amados, aqui que essa é a finalidade, é o objetivo. É você receber esse perfeito entendimento da graça de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e 11. Glória a Deus. É 1 Coríntios, amado. Eu coloquei 2 Coríntios aqui, mas é 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e o outro edifica sobre ele, e veja cada um como edifica sobre ele. Então, amados, o apóstolo Paulo, né, pôs o fundamento, amados. Ele é o de fundação. E nós temos o apóstolo de edificação também, amados. E no ministério, o apóstolo de edificação é o Marcos Gomes. E glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Então, amados, que fique claro que agora na graça é o apostolado, amados, que foi revelado para o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, e não mais o discipulado, né? O nosso tema é discipulado ou apostolado, qual seguir. Então, amados, que você tenha esse entendimento, essa revelação, para você reinar em perfeito entendimento. Vamos ler o 11.
pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, amados, já não é mais o Jesus de Nazaré, né? Já não é mais o discipulado que ele falou, e pregai, os que forem batizados serão salvos. Então agora, amados, ele pôs na igreja os 5 dons ministeriais. É isso que nós devemos seguir, amados, a hierarquia da igreja de Cristo, os dons ministeriais, né? Glória a Deus, que é a doutrina da graça de Deus. Então ninguém pode mais pôr outro fundamento, amados, que é Jesus Cristo, e ele pôs na igreja. Então, se ele pôs, já está na igreja, amados, e a igreja está na terra. Glória a Deus. Que você receba esse perfeito entendimento da parte de Deus. Vou finalizar com 2 Coríntios. Agora é o capítulo 11 e o versículo 10. Segunda Coríntios 11:10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões de Acaia. Então, amados, a verdade de Cristo está em mim. Aqui o apóstolo Paulo falando, a verdade de Cristo está em mim. Então, amados, que você também tenha essa verdade de Cristo na sua vida, em nome de Jesus, porque Paulo falou que a verdade de Cristo está com ele. Então, amados, é com Paulo, o apóstolo, né, da fundação, o apóstolo da graça de Deus, é que está o apostolado. Então, que você creia e que você receba, e que a verdade de Cristo esteja também com você, amados. Porque quando você for falar, quando você for anunciar, e a verdade de Cristo estiver com você, o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar na vida daqueles que irão ouvir você. Ele vai trazer a testificação, ele vai trazer a revelação, ele vai trazer o perfeito entendimento, porque na lei o Espírito Santo não testifica, amados. Ele não testifica as obras mortas, os sacrifícios. O Espírito Santo vai testificar quando a verdade de Cristo estiver na sua vida, porque a verdade de Cristo estava com Paulo, o apóstolo da graça, e a verdade de Cristo, ela precisa estar na sua vida, amados. Receba o perfeito entendimento, receba a direção de Deus. Glória a Deus. E eu encerro falando e concluindo: a verdade de Cristo está em mim. Glórias a Deus, e glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a graça, amados, e esse é o apostolado. E glória a Deus. Aplaudo o Senhor pela palavra do Senhor. Abba, Pai. Aleluia, glória a Deus. Abba, Pai. Abba, Pai, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, declarando, Senhor, que a verdade, a palavra, a verdade de Cristo, ela está em mim, e que a verdade de Cristo esteja também
na vida daqueles que são escolhidos e predestinados, firmados na graça e no apostolado, Senhor. Em nome de Jesus, que muitos outros possam também estar anunciando a graça, que muitos outros também possam estar crendo e falando que a verdade de Cristo está em mim. E assim eu creio, Senhor, que a Tua palavra alcançou a vida daqueles que foram predestinados a receberem a direção, o aperfeiçoamento e que foram edificados para a glória de Deus. Assim eu criei e assim eu falo para a glória de Deus. Eu declaro o perfeito entendimento na vida dos Teus filhos, Pai. Assim eu creio e declaro em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Glória a Deus